Olá, eu sou Maria de Abreu e nós estamos no canal da Wicca das Bruxas aqui no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre magia e superstição. É a mesma coisa? Vamos ver. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre magia e superstição. Quando a gente fala em superstição, a gente está falando que existe uma crença em algo sobrenatural. E quando a gente fala em magia, a gente fala que tem uma crença em algo sobrenatural. Mas na superstição, essa crença ela é baseada na ignorância. Eu gosto muito de pensar numa hipótese assim, né? Imaginem que exista uma pessoa que não teve contato com a civilização, sei lá, hoje em dia é muito difícil imaginar alguém que não tenha contato, mas vamos supor que encontre uma tribo indígena, sei lá, alguém que não conheceu eletricidade, e aí você fala, olha, não coloca o dedo na tomada que dá choque, ou então, se apertar esse botãozinho, acende a luz. A hora que a pessoa pega, ou leva o choque, ou acende a luz, ela vai achar que ali houve uma interferência mágica, ela vai achar que aquilo ali foi que eu falei, e que aquilo, como ela não tem nenhuma referência de como aquilo funciona, aquilo foi desencadeado de uma forma mágica. Essa crença, ela é baseada na ignorância, né? E as conclusões que as pessoas vão ter em decorrência dessa crença são normalmente medo, são normalmente preconceitos, porque ela não estava pronta para ter contato com aquela experiência. Né? As pessoas que têm um contato, por isso que a gente tem muito cuidado. Vocês não imaginam como tem pessoas que vêm de religiões mais fundamentalistas, né? Que temem a bruxaria, que às vezes querem procurar. A gente fala assim, gente, vocês vão encontrar uma grande dificuldade de não é só realizar magia, né? São mudanças de paradigma, que é muito forte. Então, assim, quando essas pessoas têm um contato com alguma coisa, elas acham que aquilo é perigoso, aquilo é algo que elas não entendem. A superstição, ela tem muito esse viés de não entender. E aí a gente entra também na questão da bruxaria ser algo que você faz ou é algo que você é, né? Eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos. As pessoas que buscam bruxaria, é comum que procurem, eu quero resolver a área afetiva, a área profissional, dinheiro, saúde, enfim. Qual é o feitiço para isso, o feitiço para aquilo, qual é o ritual, a magia, qual é a divindade que resolve tal coisa. E sempre fórmulas, né? E eu falo, essa é uma visão supersticiosa da magia. A magia não é só conhecimento, e aí, porque quando a gente fala conhecimento, as pessoas também pensam, então é a erva certa, é a cor de vela certa, e assim, então, só que elas não estão entendendo o que elas estão fazendo. É uma crença sem um conhecimento por trás. Quando a gente fala em magia, a gente está falando de um estudo, né? E a gente está falando de um estudo que ele tem uma metodologia científica. Quando uma bruxa, quando uma pessoa deseja ser uma bruxa e ela começa a registrar, né, a importância dos cadernos de sonhos, cadernos de sombra, a bruxa começa a registrar os acontecimentos. Então eu fiz tal coisa, agi de tal forma, estava pensando, agindo, tendo tal intenção, fiz tais procedimentos e o resultado foi esse. E aí, quando ela percebe que ela alcançou um resultado, que é aquilo que ela queria, ela vai estudando para ver se ela consegue replicar aquele resultado, se aquilo é um método científico, se aquilo é uma experiência, né? Porque a gente não acredita em
em casualidade, a gente sabe que as coisas têm uma causa, então essas coisas, nada é coincidência, né? E que, então, o que a gente fez que realmente desencadeou aquilo, se era uma intenção, aquilo que a gente queria. A ideia é essa, dentro da bruxaria. Então, dentro da bruxaria, a gente vai estudar. A gente estuda as causas primordiais. A gente estuda o como desencadeia as coisas. A gente sabe que existem leis. A gente fica atenta a entender essas leis. Mas o limite entre a magia, a bruxaria e a superstição é bem tênue. Mesmo porque, assim, hoje existe uma farta oferta de itens mágicos, de formulários. As pessoas, elas não querem entender o processo e vão direto para o fazer, né? Então, eu comprei um amuleto, eu comprei tal cristal, eu comprei a vela certa, fiz o ritual de acordo com o livro, e aí você fala assim, tá, gente, eu também não quero que vocês entendam que eu tô falando que os itens não são necessários, tá? Mas é que as pessoas, elas não entendem como é que as coisas funcionam. Quando você pega e acende uma vela com uma determinada cor, primeiro, os antigos não existia vela, tá? Existia candeeiro, que era feito com óleo, com banha, enfim. Mas a ideia da cor não é totalmente absurda, porque a ideia da cor significa que você já ajuda a você a se condicionar com uma intenção. Tá? Essa coisa, a questão da cor, ela é estudada em cromoterapia. Quem tem evidência enxerga na aura. Quando você está com intenções benévolas, você salta esse tom rosa, esse tom suave. Quando você tem intenção de cura, você solta uma cor verde. Isso projeta na aura. E esse verde é aplicado em hospitais, é comum você encontrar uma predominância de tom verde. As pessoas, elas adotam isso. Então, as cores, elas representam intenção. Elas representam a intenção. O próprio ritual em si é uma fórmula simbólica de você traduzir a sua intenção. Né? Então, você quer fazer alguma coisa pro amor, você não vai usar faca, espinho, você não vai usar coisas que tenham uma relação com violência, com agressão, com doença, enfim, você quer uma coisa amorosa, você quer uma coisa de beleza, você quer uma coisa que os assuntos que têm relação. Mas, e aí assim, e esses formulários então não funcionam? Não é que não funciona. Se você entender que não é, o poder não está na varinha, o poder não está são instrumentos, eles são instrumentos, existe a intenção, existe na ciência já tem estudos que verificaram que quando o cientista tem uma intenção, o resultado acaba confirmando a intenção que o cientista tem. Então, quer dizer, a intenção, ela interfere nos resultados das coisas. Então, quando você tem uma intenção, o que você vai fazer, a fórmula que você vai usar, ela vai sendo cada vez mais sutil e mais simbólica à medida que você entende que não tenha que se apegar tanto às formas. Mas quem está começando, como não gostar de ter, sabe, sei lá, vai acender uma vela de acordo com o livro, vai arranjar os cristais, as ervas, vai fazer uma poção, vai fazer, sabe, aqueles rituais bem minuciosos, bem ricos em detalhes, enfim. Por quê? Porque a pessoa ainda precisa, para sentir que está fazendo alguma coisa, ela precisa dessa materialidade. Mas se ela sabe que aquilo são só formas de enganar o aspecto racional, de que porque o aspecto racional fica questionando, né? Se você está fazendo alguma magia, a sua mente fala, mas isso não vai funcionar. Mas isso aí, o que isso tem a ver com aquilo? Como é que o Joãozinho vai voltar
só porque você acendeu a vela. Então a gente faz as coisas também no sentido de você ficar inebriado com a beleza de, de um cenário, né? De o que seria o altar, o ritual em si, e se deixar levar emocionalmente por aquela situação bonita e ficar num estado elevado e ficar numa situação em que você sinta que aquilo fala a sua alma, né? E aquilo aí é diferente de você só fazer as coisas, né? Mecanicamente, acendi, fiz, acabou. E isso não tem resultado nenhum, né? Na magia, você pode usar os instrumentos, você pode usar a ritualística toda, ser uma coisa bem paramentada, toda os instrumentos, a parafernália toda que você possa querer usar dentro de um ritual. Mas é importante que você saiba assim, que à medida que você vai se desenvolvendo, cada vez mais, o bruxo que vai se desenvolvendo, cada vez mais as coisas, os métodos de magia se tornam mais sutis, tá? Até que ele consiga expressar só pela intenção, né? É uma evolução, né? Daí você vai dizer, a pessoa nunca mais vai fazer ritual. Não, a gente gosta, é bonito, quer dizer, quando você tem chance de vamos supor, agora estamos próximos ao Halloween, vamos fazer uma festança, um Halloween bem legal, vamos fazer tudo que tem direito para fazer o Halloween. Você tem um mês de programação para você se organizar e fazer toda o ritual. Você fala assim, não, gente, vou montar do jeito que tem que ser, a coisa bonitona e tudo mais. Mas no dia a dia, é importante que você tenha a consciência de que, assim, a magia não é só o fazer, tá? A magia é principalmente o ser. Porque à medida que você se desenvolve, que você entende a correlação das coisas e que você entende que nós estamos no mundo, o mundo ele não é só físico. A sua intenção, ela pode ser comunicada porque o universo é mente e o universo tudo é mente, e essa mente, a sua mente pode se comunicar com a mente de tudo, e essa mente universal, ela é capaz de criar e de desencadear as coisas que você precisa, e isso não é superstição. Superstição é você achar que você, porque achou alguma coisa na rua, aquilo pode ter uma energia negativa ou pode estar causando algum problema, enfim. Existem energias negativas? Existe. Existem intenções negativas? Existe. Mas você associar as questões suas porque alguém falou, alguém disse, é bem sutil, mas você precisa saber que superstição vem da ignorância. Uma coisa é você ter sinais. Por exemplo, vamos supor que assim, você está sentindo que você tem uma situação ruim com você. Primeiro, está acontecendo coisas ruins? Coisas ruins meio sem sentido, tipo, tem coisa quebrando à toa, tem coisas, tá dando tudo meio errado, você levanta, já bate, chuta aqui, acontece alguma coisa, tá, você teve algum sonho, você tá tendo uma noite meio estranha, a sua noite não tá tranquila, tá, pode ser que você esteja vivendo realmente energeticamente, você teve algum aviso, você teve algum sonho premonitório, você tem sonhado com alguém que você sabe que não é muito amistoso com você, pode ser que tenha realmente uma coisa assim, mas outra coisa é você, sabe, atribuir tudo a fatores externos, nunca você tem, nunca a sua situação difícil é um aprendizado, nunca as coisas são porque você causou aquilo, quer dizer, é sempre alguma coisa que está no ar, que está acontecendo, enfim, o mal, ai gente, sempre tem essa história de mal, quer dizer, as coisas nunca são desafio, e acaba, né? A ideia da superstição é que ela justifica uma situação e você não vai atrás,
não quer entender, não quer solucionar, não quer resolver. É muito infantil, né? Enquanto que a atitude de um bruxo é uma atitude adulta, é uma atitude de uma pessoa que quer ter o domínio das situações, quer ter o domínio da sua própria vida e quer ser capaz de desencadear as coisas que ela deseja, tá? Eu acho que é um tema que, não sei se ficou totalmente claro, mas eu acho que é um tema que a gente talvez ainda vá tratar mais para frente, né? Os alunos, eles pediram para a gente falar sobre algum tipo de feitiço, sobre sigilos. Então, sigilos e como eu falei, alguns feitiços, eles vão se tornando cada vez mais sutis, né? Então, para algumas pessoas, o feitiço ele não precisa ser o ritual todo montado, quer dizer, aquela toalha da mesma cor da vela, com a intenção naquele dia da lua crescente no signo de touro, e que vai ter tais cristais, tais ervas e tais coisas. De repente você descobre que você desenhando a sua intenção de uma forma simbólica, assim, da mesma forma que você cria uma logomarca, né? Quando você só com as letras do que você quer fazer, daquilo que você quer desencadear, né? Você pode montar o que a gente chama de sigilo. O sigilo ele pode ser energizado e vir a ter uma forma de pensamento associada, e isso se torna mais forte. A gente pode falar um dia só sobre isso, mas assim, e vai ficando cada vez mais sutil. Então, cada vez é um desenho, é um símbolo, é uma cor, você vai não precisando de mais coisas, né? Mas a gente vai tratar disso mais para frente detalhadamente para cada assunto, tá certo? Hoje a gente só quis falar um pouquinho a respeito da diferença da questão da superstição, tá? Então, até mais. Eu vou pedir para vocês verem os nossos outros vídeos. A gente tem feito alguns, já tem até um número bom de vídeos. Se inscrevam, apertem o sininho para receberem as notificações e coloquem o like, os comentários. E se puderem ainda por cima fazer compartilhar, ainda melhor ainda. Tá certo? Muito obrigada.